Vamos continuar na introdução de História Bíblica 1. E vamos continuar lendo a nossa apostila. Vamos lá, e você vai anotando, tá certo? Abra o seu entendimento, em nome de Jesus. Possivelmente o livro de Gênesis seja um resumo da história de Israel e Moisés tenha utilizado informações extra, ou seja, da sua família, escritas, livros escritos, que os seus pais traziam em secreto, como era de comum aos judeus. O Pentateuco envolve um período muito longo, informações vindas do próprio Deus, através do propiciatório, no lugar santo dos santos. Então existia, fizeram um tabernáculo, e o tabernáculo tinha um propiciatório. Esse propiciatório tinha as tábuas dos mandamentos e tinha dois anjos, um tocando a asa no outro. No meio das asas Deus falava. Então ele passava informações para o povo de Israel, e muitas dessas informações foram utilizadas para a construção do livro de Gênesis. O Pentateuco envolveu um período muito longo, informações vindas do próprio Deus. Decorou? E também de livros antigos, possivelmente trazidos pela família de Israel, de Moisés, e a voz e a imagem que aparecia no propiciatório. Os hebreus enfrentaram muitos desafios e habitavam em vários lugares diferentes, até próximo a Canaã, até chegar próximo a Canaã. Eles habitavam em tendas, no deserto eles habitavam em tendas, e eles ficavam mudando de lugar. Por isso, o tabernáculo, que você vai estudar mais adiante, ele era removível. O tabernáculo, ele era um tipo assim de um circo. E eles desmontavam esse tabernáculo, enrolavam suas lonas, seus paus, seus ingredientes, a arca da aliança, e vamos para ali. Então eles passavam 4, 5 dias caminhando. Chegavam lá, armavam tudo de novo e assim por diante. Super interessante, né? Moisés, o grande líder, morreu, mas o seu corpo foi levado. É outro mistério que temos na Bíblia. O corpo de Moisés foi levado. Por que o corpo de Moisés foi levado? Alguns estudiosos da Bíblia dizem que o corpo de Moisés foi levado porque ele necessitaria voltar em Apocalipse como uma das duas testemunhas que vão vir para testemunhar do Cristo. Mas aí são especulações, são crenças, Mas sabemos, pelo relato bíblico, que o corpo de Moisés foi levado, e foi até disputado, e foi retirado dessa terra, mas ele morreu. Foi só o corpo que foi levado. Josué assumiu o seu lugar, está anotando? Anote. Josué assumiu o seu lugar e preparou estratégias para invadir Canaã. Canaã. Ou seja, Israel habitou ao redor de Canaã durante muito tempo. Não chegaram a eles, viram Canaã e disseram, agora vamos atacar. Não, eles habitavam próximo a Canaã. E há até relatos históricos que comprovam que houve comércio entre eles, alguns filhos que casaram, tudo mais. Entendeu? O povo que habitava Canaã era descendente de Canaã, filho de Cão. A origem, decore, escreva aí na sua apostila escrita. O povo que habitava Canaã era descendente de Canaã, filho de Cão, filho de Noé. A origem histórica desses povos, ou seja, dos povos de Canaã, eram Jabuseus, Eveus, Cananeus, Eteus, Eveus, eram de origem grega. Não se sabe o motivo deles saírem de proximidade da antiga Grécia para aquele lugar, há cerca de 2000 anos antes dos hebreus chegarem e atacarem eles. Então, vamos lá, essa parte é importantíssima. Está vendo como é bom você estudar? É ótimo. A origem do povo de Canaã era da onde? Eram gregos, então eles eram brancos. E eles vieram cerca de 2000 anos antes, da região próxima à Grécia para o lugar de Canaã. Então é uma trajetória danada, é muito longe, mas eles vieram e habitaram aquele lugar. Eram brancos, os cananeus eram brancos, de olhos azuis, mediam 1,90 m, 2,10 m. Eram uns bichinhos grandes, viu? Era na época, a altura mediana era 1,60 m na época. A altura mediana era 1,60 m, 1,50 m. Eles já mediam 1,90 m, 2,10 m. Alguns chegavam a 2,30 m, isso segundo geografia bíblica.
Interessante, né? E eles eram galegões dos olhos azuis. Era um povo bonito, viu? Era um povo bonito, porém depois eles foram desprezados, né? A cor deles foi desprezada. Por isso que Davi foi desprezado. Porque Davi era de gentil aparência. Davi tinha a aparência dos gentios, a aparência dos seus descendentes. Porque Davi tinha um sangue cananeu, da Raabe, a meretriz cananeia, né? Eles eram brancos, geralmente de olhos azuis, e eram diferentes dos judeus, né? E a questão da alimentação, a Bíblia relata que naquela região era necessário 2 homens para levar um único cacho de uva. Pense no cacho de uva. Aqui para nós, eu queria comer uma uva dessa, viu? Agora imagine um menininho, desde pequenininho, comendo uma uvinha dessa. Que bichinho para crescer, vai crescer muito, viu? Por quê? É super vitaminada, meu amigo. É vitamina até umas horas. Os jebuseus, homens torados no grosso, eles tinham ombros largos, de 1,90 m de altura, brancos, e tinham pintinhas, sardinhas, eram sardentos, no caso os jebuseus. Heteus e demais etnias seguiam mais ou menos esse padrão, brancos, com pintinhas, outros galegos, outros brancos mesmo, outros galegos, né? Agora só que os filisteus, os cananeus, eles eram de olhos azuis e grandes, homens bonitões. Então, aprenda que os cananeus eram de origem grega, brancos, sardentos, e tinham imigrado da Grécia em torno de 2000 anos antes de Cristo. É mais ou menos a datação que se dá. Um diz 1900 anos, outro de 2010, 2100. Bem, em torno de 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, mais ou menos na época de Abraão, foi quando os cananeus, né, imigraram da Grécia para o lugar chamado Canaã. O lugar onde foi colocado Jerusalém era o lugar dos jebuseus. Jebuseus. Os muros de Jericó mediam em média 4 metros de largura, de espessura, construído de 2 grandes muros e paredes ligadas de 4 em 4 metros. Ou seja, a grande muralha de Jericó era construída, era uma parede, outra parede e umas paredes no meio cruzando. Ela não era maciça, 4 metros maciço não, né? Ela tinha essas paredes cruzando. E em cima havia uma cobertura, possa ser que de tauba ou de pedra, havia um tipo de um estrado. Então o muro era tão largo que dava para uma carroça de burro dar voltas em cima da muralha. Então mais ou menos 4 metros e meio a espessura do muro de Jericó. As escavações arqueológicas mostram, vá anotando, ou vai dando pausa no vídeo e anotando, ou você volta o vídeo e anota, tá certo? Escavações arqueológicas mostram um alicerce, abaixo do alicerce dos muros de Jericó, todos caídos para o lado, ou seja, até o alicerce está caído para o lado de fora. Possivelmente um muro muito antigo, anterior aos cananeus, ou seja, aquela cidade de Canaã, de Jericó, ela teve um muro derribado e um alicerce derribado, mas debaixo do alicerce lá tem um outro alicerce, que tudo indica um alicerce pré-diluviano, de povos que habitaram aquela região antes do dilúvio. Aí depois vieram os cananeus e construíram Jericó, né? E levantaram outro alicerce em cima e uma outra muralha em cima. Quando o povo de Israel derrubou o muro de Jericó, derrubou até o alicerce desse muro. E até hoje está lá o alicerce caído. Isso é impossível. Já viu o alicerce cair? Né? Mas está lá caído. Agora, o mistério dessa derrubada desse muro, né, é muito grande. Sabemos, Deus deu as instruções para Israel derrubar. E essas instruções seguiram vários padrões. Depois vamos comentar acerca disso. Sabendo que todo o muro está derrubado, né, e o alicerce dele está caído. Alguma coisa empurrou ele de dentro para fora. Muito forte. Que civilização era esta? Ninguém sabe. Essa civilização pré-Canaã, ou seja, tudo indica que é uma civilização pré-diluviana, antes de Noé. A história mostra que os hebreus
mantiveram alguma relação com este povo, possivelmente até alguns se casaram antes mesmo do ataque de Israel contra o povo de Canaã. Jericó era a cidade mais fortificada da época de toda a região. Era uma cidade forte, bem treinada, com muros enormes, uma muralha invencível, mas Israel foi lá e derrubou a muralha e destruiu os seus guerreiros e tomou posse da cidade. Vamos continuar nessa história? Não está interessante? Vamos lá. Vamos continuar a história bíblica.